Olá, meus caros e caras. É uma grande satisfação e responsabilidade acadêmica compartilhar convosco este momento no curso básico de Libras. Vocês já percorreram um caminho considerável, já passaram por algumas disciplinas, mas ainda há muito que estudarmos. Então, vamos lá. Meu nome é Jorge Adriano. Este é o meu sinal. Eu sou mestrando em Ciência da Educação, Educação Especial. Possuo graduação em Letras em Inglês, especialização em Língua Brasileira de Sinais, com ênfase em interpretação. Também especialização em Língua Inglesa e em Educação à Distância. Atualmente, eu sou professor de Libras na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Dedico-me especialmente aos estudos da tradução, das línguas orais e de sinais, produção de material didático na área de Libras, assim como o ensino de inglês como L3 para surdos. Portanto, meu foco de pesquisa, de forma geral, é a linguística, tanto das línguas orais como de sinais. Nessa disciplina, nosso foco serão os fundamentos linguísticos da Libras. Assim, o livro escolhido para estudo nessa disciplina será certamente o caderno didático, que já se encontra na sala virtual, e também este aqui, Língua Brasileira de Sinais, Estudos Linguísticos, da Ludenir Carnot e Quadros. Mas, na sala, também haverá materiais em PDF complementares, ok? Também teremos fóruns de discussões e atividades práticas. Então estudem, aproveitem. Será um prazer apoiar vocês nesta disciplina. Foco na Libras. Bom, para começarmos, vamos tratar do termo correto que envolve a Libras. A Libras é uma língua ou linguagem? Tem diferença de língua para linguagem? Vou explicar, calma. Mas antes de revelar ou dar um spoiler, gostaria que vocês... Bom, se vocês estiverem na sala presencial do curso, discutam rapidamente com o colega do lado este tema. Primeiro, língua e linguagem têm diferença? E segundo, Libras é uma língua ou uma linguagem? Vamos lá? Discutam.
discutiram? Você e o colega concordaram? Discordaram? Esse é um tema fácil. Libras é uma língua e não uma linguagem. No nome Libras, as letras L e I equivalem à língua, porque ela de fato é uma língua. No caso do português, é língua portuguesa, mesmo? Inglês, língua inglesa. E assim com as várias línguas orais e de sinais ao redor do mundo. O termo linguagem refere-se a, por exemplo, linguagem corporal, linguagem artística, linguagem dos animais, mas no caso dos humanos, a comunicação é possível por meio das línguas ou idiomas, que são a base da comunicação humana e também da identidade linguística e cultural de um povo. Por exemplo, aqui no Brasil e em Portugal, nós ouvintes falamos a mesma língua oral, o português, mas os aspectos culturais, de forma geral, são diferentes aqui na América do Sul e lá na Europa. Portanto, a Libras é uma língua visual espacial e o português, por exemplo, é uma língua oral auditiva. E isso significa o quê? Bom, basicamente é que, para pessoas surdas, as informações são captadas por meio dos olhos, no espaço de enunciação. E, em resposta, a comunicação é por meio das mãos e do corpo. Já no caso das pessoas ouvintes, as informações lhes vêm também por meio visual, mas especialmente pela audição. E o instrumento de comunicação principal para responder é a boca, a oralidade. Vejam só um exemplo. Nós ouvintes, às vezes, acontece de alguém estar falando com a gente ouve, mas não olha. Exemplo, estou focado no meu celular e a pessoa está falando e eu só confirmo, sem contato visual. Mães e pais conversando com filhos, às vezes acontece isso, não é mesmo? Estamos focados em algo visualmente, mas os ouvidos continuam abertos. Mas, na minha opinião, conversar com alguém sem olhar é estranho, é deselegante. O bom é uma interação visual também. Mas, no caso do surdo, se passa o mesmo? Não. Se o surdo não olhar, não adianta. A comunicação não acontece. Então, se vocês encontrarem um surdo concentrado no celular, num livro, entre outros, por exemplo, o primeiro passo é chamá-lo ou chamá-la, e só depois que ele ou ela olhar, a comunicação se inicia. Então, Libras e português são diferentes do ponto de vista linguístico. Cada um tem suas regras próprias, a gramática, fonologia, morfologia, sintaxe, próprias de cada um. Mas no aspecto social de importância, elas são iguais e merecem respeito igualmente. Hoje isso está claro, mas sempre foi assim? Infelizmente não. Antes, os ouvintes olhavam para os surdos, sinalizando, e achavam aquilo estranho. Zombavam. Os ouvintes achavam que era mímica, gestos, parecendo que eles não tinham evoluído da época dos homens das cavernas. O certo é falar com a boca. Para que usar as mãos? Preconceito. E isso afastava os surdos dos ouvintes, como dois grupos à parte. Isso se passou durante séculos, até que em 1960, um linguista dos Estados Unidos chamado William Stoke, o sinal dele é este,
liderou um grupo de estudos sobre a linguística da ASL, Língua de Sinais Americana, e provou que as línguas de sinais e as línguas orais se processam no mesmo hemisfério cerebral. Eu explico, resumidamente. O cérebro possui dois hemisférios, esquerdo e direito. O hemisfério esquerdo é responsável pelas línguas. Stoke, então, selecionou um grupo de surdos que haviam sofrido AVC do lado direito do cérebro e outro grupo com AVC do lado esquerdo. No primeiro grupo, a gramática, a sintaxe, as frases fluíam normalmente, ou seja, não prejudicou em nada. Já no grupo com AVC do lado esquerdo do cérebro, o lado responsável pelas línguas, a língua de sinais ficou defeituosa. Por exemplo, na sentença o verbo deveria vir aqui, mas os surdos o deslocavam para lá. Misturavam. Eu expliquei aqui resumidamente acerca desse tema, mas vocês podem e devem complementar com a leitura do caderno didático no primeiro artigo, intitulado Organização Cerebral no Uso da Linguagem, das páginas 3 a 6. Assim, Stoke divulgou sua pesquisa nos Estados Unidos, primeiro na Gallaudet University, que hoje é uma universidade própria para surdos, e suas descobertas se espalharam no mundo. Então, a história do surdo sofreu uma reviravolta, pois agora, lá em 1960, de forma inaugural e oficial, os surdos tinham uma língua. E a comunidade surda então se desenvolveu e foi valorizada cada vez mais pelos anos. Tanto é que estamos aqui no SEAD do IFMG com o curso de Libras, não é mesmo? Com muito orgulho. Dessa forma, Stoke, com a sua equipe, também de pesquisadores surdos, iniciou uma série de estudos inéditos sobre os aspectos linguísticos das línguas de sinais. A primeira proposta foi definir os parâmetros envolvidos na formação de um sinal. Os 3 primeiros parâmetros definidos foram configuração de mão, movimento e locação. Alguns anos depois, mais 2 parâmetros foram incorporados, que são as expressões não manuais e a orientação da palma da mão, totalizando assim 5 parâmetros das línguas de sinais. Fiquem calmos porque, na videoaula 3, nosso tema especial serão os parâmetros, e eu explicarei em detalhes cada um deles. E claro, vocês praticarão com atividades, gravarão vídeos e postarão no AVA. Então, pessoal, a Libras é a língua natural das pessoas surdas no Brasil, assim como o português é a língua natural dos ouvintes aqui também. Língua natural. O que isso significa? Bom, significa que você a adquire de forma espontânea, apenas em contato com adultos. É o que a gente chama de L1 ou primeira língua. Por exemplo, um bebê ouvinte em contato com seus pais, familiares, vizinhos, começa a ouvir os sons e a perceber as palavras. E naturalmente, com mais ou menos 1 ano de idade, já está a falar as primeiras palavras. E os bebês surdos? Da mesma forma, o período de aquisição de língua é o mesmo. Mas claro que, ao invés de palavras, ele precisa de sinais, de exposição aos sinais.
Os pais, se forem surdos, sinalizam para ele e ele vai percebendo visualmente. E com 1 aninho, mais ou menos, já está a sinalizar os primeiros sinais. Vejam a imagem da criancinha surda, filha de pais surdos, tentando fazer o sinal de árvore. Vejam. Não está 100% perfeito, mas não é igual a uma criança ouvinte tentando falar mamadeira e fala dedeira ou dedê, por exemplo? Agora, uma informação importante: 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes. E aí? Bom, o ideal é que os pais aprendam a língua natural de seus filhos, que é a língua de sinais, para que eles conversem com seus bebês em sinais e os bebês adquiram a língua. É importante também as crianças surdas terem contato com adultos surdos, para interagir na sua comunidade linguística. Agora vou mostrar mais 2 exemplos em vídeo. Primeiro, uma criança surda, filha de pais ouvintes, mas que adquiriu a Libras naturalmente. Vejam só. Linda, não é mesmo? Agora, uma criança surda, cujo nome é Fiorella, filha de pais surdos. Vejam. No caso de Fiorella, os pais gravaram em vídeo todo o processo de aquisição de língua dela, enquanto ela crescia, e registraram na página do Facebook. Em casa, deem uma olhada nessa página, é muito legal. Agora, imaginem uma pessoa que não aprendeu sua L1. Terrível, não é mesmo? Imaginem vocês, rodeados de pessoas, falando, e vocês não entendendo nada, mesmo dentro do país de vocês. A pessoa se sente deslocada, perdida. Por isso, o último exemplo em vídeo não vou mostrar agora, mas só recomendar para vocês verem em casa. O nome do vídeo é Patrick. E esse vídeo está no AVA, na nossa sala virtual, no box da semana 1. O vídeo trata de um rapaz que cresceu sem aprender sua língua de sinais. Mas como a história da vida dele muda quando ele tem contato com o professor surdo. Vejam depois, é emocionante. O sorriso do rapaz surdo ao sinalizar pela primeira vez. Oh, é fantástico. Eu disse que aquele vídeo seria o último, mas vou indicar mais um, ok? Prometi que o vídeo do Patrick seria o último, mas essa promessa vale a pena não ser cumprida, porque esse outro vídeo vocês vão amar também. Não é obrigatório assistir, nem vale nota, mas vale muito a pena para vocês que estão iniciando nos estudos da Libras e também da cultura surda, ok? Talvez essas informações sejam novidade para vocês. Trata-se de uma entrevista de uma surda chamada Sueli
Ramalho. O sinal dela é este. Ela é fluentíssima em Libras. Claro, pois é a língua natural dela. Mas ela é fluente também no português oral. E a entrevista acontece com ela falando oralmente. Vejam apenas um trechinho. Como é a cabeça de um surdo profundo? É uma cultura totalmente diferente. Totalmente. Nós seguimos com o nosso recurso é visual. Então, seguimos conforme a luz. Enquanto as pessoas que ouvem seguem conforme o som. Então, eu falo, o surdo é igual ao girassol. Ela procura a luz do sol. Onde tem a luz, nós seguimos. Então, a nossa mente é exatamente o que nós vemos aqui, tudo que é concreto. E que temos de conceitos diferentes. Então, a entrevista completa está no box da semana 1 de nossa disciplina. Aproveitem! Estão percebendo quão rica é a Libras? Quão ricas são as línguas de sinais? Bom, nesta segunda parte de nossa videoaula, teremos o primeiro estudo prático de nossa disciplina, ou seja, da linguística da Libras. Nosso tema será iconicidade e arbitrariedade. Sobre sinais icônicos e arbitrários. É muito simples. Vocês podem complementar com a leitura do item 2.3 do material didático. Mas vamos lá. Qualquer língua, tanto as línguas orais quanto as línguas de sinais, possuem palavras ou sinais, respectivamente icônicos e arbitrários. Mas nosso foco nessa disciplina serão os sinais icônicos e arbitrários na Libras, ok? Vamos começar pela iconicidade. Lembram da tela inicial do computador, também chamada de desktop? Vamos lá. Nela há pequenas imagens chamadas ícones. Pronto, esse é o conceito. Esses ícones remetem à coisa em si. Isto é, você bate o olho e já sabe se se trata de um arquivo de PDF, uma foto, um vídeo, verdade? Então, o ícone e o arquivo em si têm uma ligação. Assim também acontece com os sinais icônicos, porque eles lembram o conceito em si. O exemplo: o sinal de casa. Visualmente tem relação. E este sinal aqui? Então, casa e coração são exemplos de sinais icônicos em Libras. Super fácil. Bom, muitas pessoas pensam que todos os sinais são icônicos. É um mito. Alguns sinais são icônicos, pois a maioria é arbitrário. Arbitrário nada mais é que o oposto de icônico, ou seja, o sinal que não dá para fazer uma relação com o conceito. Por isso, alguém que conhece o sinal precisa te explicar o que ele significa. Por exemplo, este sinal.
mas o conceito e a forma não têm relação. Mais um exemplo. Este sinal. É o sinal também de coração, sinônimo deste coração. Mas este é icônico e este é arbitrário. Então, eu estou dando esta videoaula em Libras e vocês assistindo e percebendo que a maioria dos sinais são arbitrários, concordam? Então, caros alunos e alunas do curso básico de Libras do SEAD e FNMG. Nesta primeira videoaula, tratamos dos seguintes temas: língua e linguagem, Libras como uma língua oficial e independente do português, isto é, cada uma com suas regras gramaticais e cultura próprias, Libras enquanto língua visual, espacial e natural da comunidade surda. Estudamos também o início dos estudos linguísticos surgidos nos Estados Unidos. Por fim, um aspecto prático da linguística da Libras, a iconicidade e a arbitrariedade. Aconselho vocês a estudarem, revisarem em casa e também praticarem para assimilarem melhor, ok? E por falar em prática, nesta primeira semana proponho 2 atividades avaliativas. A primeira será uma enquete sobre os mitos das línguas de sinais. Uma pesquisa de opinião, a qual vocês responderão. Ela está no box da semana 1 de estudo. A segunda atividade avaliativa será para praticar sinais icônicos e arbitrários. E essa atividade deverá ser postada em Libras. Em português não será avaliado, ok? Vocês conseguem. Essa atividade também se encontra no box da semana 1. E lá eu explico detalhadamente como fazê-la. Inclusive, dou um exemplo de como gravar em Libras. Outra coisa, essas atividades nas quais vocês deverão postar vídeos sinalizando, na verdade vocês deverão postar o link do YouTube e não o arquivo de vídeo em si. Portanto, na sala há um tutorial explicando como fazer o upload de vídeos não públicos no YouTube, ok? Vamos praticar então? Forte abraço e até mais!